Você já se sentiu culpada por deixar seus planos para depois, seus projetos, suas metas, e depois você fala assim, nossa, eu devia ter feito isso. O dia acaba e você está com uma lista enorme de coisas que você deveria ter feito e você não fez. E aí você começa a se sentir culpado por isso, e invade um desânimo, invade uma tristeza e até mesmo aquele sentimento de inutilidade ou de fracasso. Bem-vindo a essa live. Para quem não me conhece, meu nome é Débora Thaís. Eu sou terapeuta e mentora de mulheres, tá? Eu ajudo mulheres a destravar a sua vida e avançarem. Como que eu faço isso? Eu ajudo elas a identificarem as feridas emocionais, que são uma dessas 5 feridas emocionais que nós temos, tá? E curar também a dependência emocional e os danos dessa dependência. Através dessa cura, através dessa identificação, você pode então eliminar esses fatores que tanto atrasam e paralisam a sua vida e impedem que você avance na realização dos seus sonhos, na sua carreira e na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre esse sentimento que todas as mulheres sentem, tá? É um sentimento comum, que é a culpa, mas é um sentimento paralisante, tá? Paralisante por quê? Porque às vezes esse sentimento de culpa, ele consome tanto a gente que deixa a gente realmente paralisado, tá? E aí, de onde vem essa culpa? Por que a gente se sente culpado? Por que isso acontece? E principalmente, como é que eu reverto, Débora, essa situação para que eu não fique mais culpada, para que eu não procrastine mais, para que eu não continue, deixando os meus projetos para depois. Gente, eu só queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência comigo, porque minha voz está um pouco baixa, Mas eu não vou impedir de fazer a live para vocês só por causa disso. Nós vamos beber um pouquinho de água aqui no decorrer da live, mas vai dar tudo certo. Por que nós sentimos culpa, gente? A culpa, ela vem de expectativas, ela vem de pressões que a gente tem ao decorrer da nossa vida, tá? Lembrando que a culpa, ela é um dos danos da dependência emocional. Lembrando que a dependência emocional é quando você requer afeto, reconhecimento de alguém, de algum familiar. E às vezes, além desse reconhecimento, desse afeto, você também quer vingar dessa pessoa por algum motivo, E isso faz com que você pare. Por quê? Porque você vive a sua vida, os seus projetos, em função daquela pessoa ou daquela situação. Então você se torna dependente emocional disso. Por quê? Porque toda vez que você quer fazer algo ou deixar de fazer algo, você se afeta emocionalmente devido à ação ou à não ação de alguém. Débora, como assim? Por exemplo, você tem um projeto para executar, você tem uma viagem para fazer, você quer sair de casa, você quer namorar, você quer casar. E quando você toma a decisão de realizar algum desses passos, alguém na sua família adoece. Geralmente é um pai, ou uma mãe, ou uma irmã. E aí você se vê naquela situação de falar assim, eu ia fazer isso, mas fulano adoeceu, eu tive que parar de fazer o que eu estava fazendo para cuidar de fulano, porque fulano só melhorava quando eu ia. Isso se chama dependência emocional. Tanto da pessoa para com você, quanto de você para com a pessoa. E quando isso é ruim, quando você deixa de cumprir os seus sonhos, as suas metas, devido a essa dependência que você tem de alguém que está na sua vida ou que já foi na sua vida. Ou seja, toda vez que você for fazer algo e tiver medo de fazer, porque isso vai afetar alguém vai ficar triste, você vai deixar alguém para trás, isso tudo é dependência emocional. E a culpa é um dos danos dessa dependência. Eu não fiz isso porque senão eu iria me sentir culpada. Eu deixei de fazer isso senão eu ia me sentir culpada. E isso pode estar intimamente ligado aos seus projetos que você não termina e nem inicia. Então nós temos que prestar atenção nisso. Mas não se preocupe, porque você pode contar comigo. Eu estou preparando para vocês uma mentoria que chama Potencial Infinito, que é onde você vai despertar esse seu potencial, identificando qual ferida emocional você está demonstrando naquele momento. Ou seja, nós temos essas 5 feridas emocionais, mas tem uma que ela ataca mais diretamente a nossa pessoa, a nossa identidade, fazendo com que você não consiga alcançar esses objetivos. E aí, através dessa mentoria, você vai conseguir alavancar. Por quê? Porque você vai curar e identificar essa ferida emocional e sim, vai conseguir seguir, colocando os seus planos adiante, que é o que tem que ser feito. Então, eu perguntei a vocês, por que nós sentimos culpa? Muitas vezes essa culpa vem das expectativas
e os padrões que nós vivenciamos na nossa vida, né? Por exemplo, eu estou falando com mulheres aqui. Desde cedo, o que nós somos ensinadas a fazer? A ter multitarefas, a cuidar das pessoas, a esquecer da gente, a ser perfeita em tudo, né? E quando nós não cumprimos essas metas, aí vem aquela culpa. Meu Deus, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo e eu não fiz. Eu devia ter agradado, eu devia ter cuidado do meu filho, eu devia ter feito isso pro meu marido e eu não fiz. Eu devia ter feito isso pra minha mãe, pro meu pai. Eu devia ter cuidado disso e eu não cuidei. Aí vem aquele sentimento de culpa, de desânimo, de tristeza, tá? Lembrei de algum momento na sua vida que você se sentiu pressionada pelas expectativas externas dos outros. Então lembre-se sempre que essas expectativas elas não são suas. São expectativas externas, tá? Que as pessoas depositam em você. Então, assim, se você tem uma criação onde você sempre agradou todo mundo, você sempre vai ser culpada quando você fala não. Você sempre vai sentir medo de falar não. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Que bom que você tá aí. Então, quando a gente sente esse sentimento de culpa, né, por não ter conseguido fazer algo, e lembre-se que esse sentimento de culpa é sempre porque o outro, ele esperou algo da gente que a gente não conseguiu fazer, tá? E aí a gente começa a entrar num loop de exigência e autocrítica. Você começa a se cobrar demais, né? Aí você fica assim, eu devia ter feito e eu não fiz, eu quero fazer tudo para todo mundo e eu não consigo, e aí a gente se culpa. Pense em situações em que você se criticou extremamente. Você se sente assim? Né? Extremamente se culpando. Pega o chicotinho como se diz, né? Eu falo com as meninas, né? Pega o chicotinho do açoite e começa, eu devia ter feito, eu não fiz, eu sou muito ruim, eu sou um fracasso. A culpa, ela traz para você essa sensação de fracasso, tá? E isso é muito ruim para todo mundo e principalmente para as mulheres, justamente porque as mulheres, elas querem agradar, elas querem ser perfeitas. Então, isso é muito pesado. A cobrança é muito pesada. Então, como é que você pode ser mais leve, né? Como você pode ser melhor com você mesma quando você olha para essas questões, para essas situações que você tem que fazer? Você tem que priorizar os seus papéis, tá? Então, um dos motivos que faz você ser mais leve e conseguir, então, conquistar tudo que tem que ser feito é priorizar os seus papéis. O que é isso? Nós temos vários papéis, gente. Nós somos mulheres, aí nós somos mães, nós somos filhas, nós somos namoradas ou esposas, nós somos colaboradoras, né? Porque nós trabalhamos. E aí o que acontece? Nós temos esses tanto de papéis na nossa vida. Profissional, mãe, parceira, amiga. E aí? Nós vamos trabalhar em cada papel, no papel de mãe, no papel de namorada, de esposa, no papel de colaboradora, mas nós mulheres também temos sonhos. Nós temos sonhos de viajar, nós temos sonhos de ter uma carreira à parte do nosso trabalho, nós temos sonhos de realizações na nossa vida. E muitas vezes a gente quer tanto desempenhar bem esses papéis de mãe, de parceira, de trabalhadora, né? Vamos supor, já trabalha no serviço, tem um emprego, que nós deixamos esses sonhos para depois. Eu ouço muitas mulheres que falam comigo, Débora, eu queria tanto montar um negócio para mim, eu queria tanto fazer um curso diferente dos que eu faço, eu queria tanto viajar para o exterior. E muitas vezes eu pergunto, e sempre eu pergunto isso, não é muitas vezes, é sempre, por que você não faz? Aí sempre vem, mas eu tenho que cuidar eu tenho que fazer mas se eu deixar de fazer? Então sempre vem o quê? Uma cobrança externa de um papel que ela está colocando acima do que ela gosta, acima do que ela queria. E isso faz com que a mulher ela se sinta extremamente frustrada. Então eu falo aqui para mulheres, mas se tiver outras pessoas, homens, né, assistindo isso aqui, entenda que a mulher ela também tem sonhos, tá? A mulher também tem sonhos, a mulher também tem desejos. E isso deve ser evidenciado. E isso deve ser olhado com carinho, né? Será que eu estou apoiando ela nos sonhos dela? Será que eu estou sobrecarregando ela para que ela não cumpra as metas dela? Né? Então, a mulher que ela cumpre bem todos os papéis dela, pode ter certeza. Ela quer fazer alguma coisa, mas ela agrada tanto que ela esquece um pouco dela. E isso faz com que a mulher entre no desânimo, ela perca a vontade de viver. Às vezes você percebe que aquela mulher não é mais aquela mulher de antes. Mas por quê? Porque tem algum sonho que ela tem vontade e muitas vezes
ela não está conseguindo colocar aquele sonho em prática por querer agradar todo mundo, né? Não conseguir falar não. E ela começa a perder o ânimo pelas coisas da vida. Então, é necessário trazer para aquela mulher aquele brilho, aquele potencial dela e perguntar o que você deseja, o que você quer fazer, né? Quer tirar uma férias, quer fazer alguma coisa diferente, quer mudar de profissão, né? Quer que eu te apoie em algo? Então, esse apoio é necessário. Então, eu queria que você refletisse nesse momento, né? Quais os momentos em que você sacrificou todos os seus projetos pelos outros? Você já pensou nisso? Quantas vezes eu quis fazer algo, mas o outro não deixou, o filho não deixou, o marido não deixou, meu pai adoeceu, minha mãe adoeceu, minha irmã adoeceu. E é algo preocupante, mulheres, quando eu falo com vocês. Quando a mulher ela tem uma vida conjugal, tá? É interessante que ela viva a sua vida conjugal. Chega para mim muitos casos de mulheres que estão praticamente acabando o casamento. E quando ela me conta, mas meu marido isso, meu marido aquilo outro. E quando eu vou ouvir ela e perguntar, né, o que está acontecendo? Tem mãe interferindo no casamento, na relação. Pai interferindo na relação. Parente interferindo na relação. Coisas que não deveriam acontecer, tá? Aí nós vamos olhar e tem aquela figura, né? E tem aquela ferida do abandono. Ah, mas e se eu deixar de fazer isso para minha mãe e para meu pai? Aí, na ideia da mulher, às vezes o pai vai abandonar, a mãe vai abandonar, a mãe vai deixar de gostar. E aí a mulher ela não consegue ver que isso está atrapalhando o seu casamento. Isso está atrapalhando a sua convivência com o marido, tá? Isso é um dos exemplos. Da mesma forma, tem mulheres solteiras que moram com os pais. E essa mulher tem sonhos. Ela quer uma carreira, ela quer estudar para poder ir para outra cidade, ir para outro país. E toda vez que ela está prestes a fazer uma formação, a iniciar um novo emprego, alguém da família adoece. E isso é uma dependência emocional. Se aquela mulher ela não perceber que aquela pessoa toda vez faz isso, isso é um ciclo. Aquela pessoa ela já identificou que se ela adoecer, a pessoa não vai seguir. Se ela adoecer, aquela pessoa vai ter que ficar para cuidar dela. E isso acontece não só com mulheres, tá? Isso acontece com todo mundo. Às vezes tem um filho que precisa fazer algo, mas o pai adoece, a mãe adoece, né? E aí a pessoa não consegue seguir, ela não consegue avançar. E aí você, por não falar não, você vai lá, faz para a pessoa, mas depois você se sente mal por ter deixado passar aquela oportunidade que você teve de sair, de ir para um lugar, de fazer algo que você queria, de exercer uma profissão que você queria, de ir para uma cidade que você queria. Então, entenda que se em algum momento da sua vida, ou se você tem algum padrão desse, você pode entender que você tem uma ferida emocional muito grande que precisa ser curada, tá? Para que você elimine essa culpa e esse padrão que está te impedindo de avançar. Então, eu falei para vocês aqui o que é a culpa, né? Como que essa culpa ela se manifesta, né? Eu falei sobre as expectativas sociais, que é eu ter que suprir as expectativas do externo, sobre os padrões, né? Que são padrões familiares, o que você foi ensinada desde criança, e essa priorização de papéis que a gente tem que tomar cuidado, tá? E fazer cada papel, ter o tempo certo de exercer cada papel, tá? Na vida. Débora, como é que eu reverto isso? Como é que eu deixo? Como é, né? Gente, vou beber uma aguinha aqui, porque senão eu não vou conseguir falar não. Como é que eu exerço, então, meus papéis sem culpa? E como que eu posso reverter, então, essa situação para que eu não me sinta mais culpada, tá? Primeira coisa, e a mais importante de sempre que eu falo com vocês, o autoconhecimento e a autocompaixão, tá? Você, como mulher, tem que saber até que ponto você pode ou não fazer uma coisa. Você tem que olhar para você e ser gentil com você mesmo. É como se você elencasse 3 a 5 coisas importantes para fazer durante o dia. E se você der conta de fazer 4, tá tudo bem. Você fez o seu melhor naquele dia, tá? Eu comparo isso, gente, como eu faço exercícios físicos, né? Eu comparo muito a questão da gente conseguir fazer muita coisa e não conseguir fazer muita coisa quando a mulher está num período que é o ciclo menstrual. E isso acontece muito. Quando você está perto desse ciclo, você se sente mais cansada, você se sente mais desanimada e isso é normal, porque seu corpo está passando por um processo. Então, por exemplo, eu gosto de pegar muito peso, eu gosto de treinar pesado. Só que nesses momentos,
eu já não consigo, eu não tenho ânimo de ir para academia, eu vou, então o que eu faço? Eu diminuo as cargas, eu diminuo as repetições, mas não deixo de ir, porque é isso que me deixa bem, né? O exercício físico, ele é um antidepressivo natural. Então, para me manter equilibrada na minha vida, eu faço exercícios físicos por esse motivo. E sem esses exercícios físicos, sem me manter equilibrada, eu não consigo trabalhar, eu não consigo render. Então, eu já tenho consciência disso. Isso é o quê? Autoconhecimento. Então, é necessário você se conhecer. Você entender quais são os seus limites. Você entender em que momento você está mais produtiva, em que momento você precisa descansar. E se permitir viver isso. E quando você se permite, você se entende, você tira essa culpa, tá? De não estar fazendo tudo o que você tinha prometido fazer. Então, lembre-se de momentos em que você foi compassiva consigo mesma, em que você se permitiu. Hoje eu preciso descansar. Hoje eu vou deixar outra pessoa fazer esse serviço. E é muito importante você delegar, né? A mulher ela tem que delegar coisas. Às vezes você está mexendo no empreendimento sozinha. E quando você vê que você está cansada demais, contrata alguém, chame alguém para te ajudar, né? Da mesma forma em casa. Expresse isso para o marido, expresse para os filhos, né? Se você é casada, se você tem pessoas que moram junto com você. Ó, eu não estou dando conta de fazer tudo sozinha, né? Aprenda a expressar, né? Então isso é interessante. A mulher ela tem que aprender a se expressar, a falar o que ela quer, né? E se você não quer falar por medo, ó, para você ver, preste atenção nas palavras. Se você não quer falar por medo de desagradar, por sentir culpada de não fazer, entenda que tem uma dependência emocional aí atrás e isso precisa ser curado, tá? Isso precisa ser revertido. Então, seja compassiva com você mesmo, tá? Aprendendo a falar não, aprendendo a reconhecer os seus limites, tendo compaixão de si mesmo e conhecendo os seus limites, tá? A segunda coisa para a gente reverter essa culpa é definir prioridades claras, tá? O que é definir prioridades claras, Débora? É realmente listar. E listar, gente, é escrever. Tem uma agenda, tem um bloco. Defina para você num dia anterior o que é mais importante para você. No seu negócio, na sua casa, no papel que você vai desempenhar. Eu trabalho como funcionária pública, eu tenho mentorias, né, para fazer e eu tenho atendimentos individuais também para fazer, né? E, Débora, como é que você dá conta disso tudo? Eu priorizo o meu trabalho, né, como funcionária pública, porque são 8 horas de serviço. E o que eu tenho que fazer além disso, eu faço à noite e finais de semana e no sábado, tá? E por que eu consigo fazer isso? Porque eu tenho os horários certinhos de eu estar cuidando da minha casa, porque eu também sou dona de casa, né? Eu tenho minha casa, eu sou dona de casa, então assim, eu faço as minhas faxinas, eu mantenho a minha casa limpa, eu tenho o horário certo de eu lavar as minhas vasilhas, de eu lavar as minhas roupas, tá? Eu tenho os horários certos onde eu vou atender as minhas clientes, então eu atendo uma cliente um dia, atendo duas no outro dia, no sábado eu atendo mais, tá? Mas quando eu vejo que eu estou sobrecarregada, eu me permito tirar meses de férias para me tirar essa carga, eu me permito ficar uma semana sem agendar clientes. Então, quando eu tiro férias num tempo que dá para me descansar uma semana e trabalhar mais intensamente em outra. Então, eu tenho essa programação. Então, a mulher ela também tem que ter essa programação na vida dela, né? Ela tem que saber, ó, toda quinta-feira eu vou lavar roupa. Então, se eu vou lavar roupa, eu vou arrumar a casa na segunda, né? Peço a todos os moradores que colaborem comigo. E na quinta-feira você lava a roupa, para que você não precise arrumar a casa e lavar roupa, né? Se você tem um empreendimento, você está precisando de alguém para ajudar, às vezes você não está dando conta de fazer tudo o dia todo. Acha uma pessoa para te ajudar no turno da manhã ou no turno da tarde, para que você seja mais compassiva com você, né? Coloque nessa lista o que é importante e fale não para outras pessoas. Se eu chegar para você numa mentoria, e pode ter certeza que isso vai acontecer, eu vou fazer com que você perceba quanta coisa e quanto tempo você perde falando sim para todo mundo. Ah, mas eu fico com dó. Ah, mas foi fulano que me pediu. Ah, mas eu tive que fazer. E quando a gente começa a raciocinar e refletir, você percebe que você não ganhou nada com aquilo, você perdeu tempo, o único ganho que você teve foi alimentar a dependência emocional de alguém ou sua mesmo, e aí o seu plano realmente ficou estagnado. Tem mulheres que em uma sessão comigo elas saem horrorizadas
entendendo o tanto de tempo que elas perdem por estar querendo atingir as expectativas de outras pessoas. E são pessoas, gente, que nem são da família, são colegas de trabalho, são vizinhos, são amigas que muitas vezes só procuram porque querem alguma coisa dela. E aí ela começa a se sentir culpada. Nossa, aí eu falo, não, nesse momento você não precisa se sentir culpa. Você já está entendendo como o seu tempo está indo embora. Agora você vai recuperar esse tempo fazendo o quê? Falando não, colocando limites, listando o que é importante, o que é interessante para você. Então preste bem atenção nisso que eu estou falando aqui, porque isso a gente vivencia todos os dias. As mulheres vivenciam todos os dias, tá? Eu atendi uma moça semana passada que a ferida dela era humilhação. Ela se sentiu humilhada alguma vez na vida, tá? E essa ferida emocional fazia com que ela perdesse a autenticidade dela e fizesse só o que os outros quiserem. Ela não tinha autenticidade. Ela não fazia as coisas do jeito dela. Por quê? Porque ela tinha medo de exercer a vontade dela e a outra pessoa humilhar ela como ela foi humilhada na infância. E o que acontece? Ela relembrou disso e ela entendeu que ela não estava vendendo as coisas dela, que ela não estava colocando as coisas dela para andar, justamente porque ela não estava sendo autêntica. E quando nós trabalhamos com produtos, com vendas, gente, o que o cliente vai querer é a nossa autenticidade. Nós podemos modelar as pessoas, mas nós temos o nosso jeito certo, né, de vender, o nosso jeito certo de montar uma vitrine. Eu tenho o meu jeito de falar. Tem várias pessoas que são palestrantes, tem várias pessoas que são mentoras, mas cada uma tem um jeito. E quem se identifica comigo, com o meu jeito, tá ok, porque eu estou sendo eu mesma. E quem se identifica com as outras, tudo bem, tá ok. O universo ele é abundante, tem lugar para todo mundo, tem vendas para todo mundo. Então Deus te criou dessa forma, mulher, para ser você assim. E quando a gente tenta agradar as outras pessoas, a gente perde a nossa identidade, né? Nós perdemos quem nós somos. Então por isso que é interessante você saber quem você é, seus gostos, seus limites, qual ferida emocional ela te abala, para que você avance exterminando essa culpa que muitas vezes você carrega, né? Eu queria que você visualizasse que agora, você realizando os seus objetivos, visualize você cumprindo as suas metas, realizando os seus sonhos, como você se sentiria se tudo isso desse certo, né? Como você se sentiria se você revertesse esse papel? É isso que eu quero que você visualize neste momento e visualize agora, tá? E depois que você se conhece, que você tem compaixão, que você lista as suas prioridades, né? Faz as coisas para você mesma. E muitas vezes você fala, Débora, mas eu já tentei, muitas vezes eu não consigo. Então, chega uma hora que você tem que o quê? Buscar um apoio, buscar realmente uma mentoria, buscar alguém que possa te mostrar. Nós temos pontos cegos. O que são esses pontos cegos? É quando a gente já tentou fazer de tudo e muitas vezes as coisas não acontecem. O que é ponto cego? Por exemplo, você está dirigindo um carro ou uma moto, você coloca o retrovisor, né? Para você identificar que carro que está vindo, que moto que está vindo. E muitas vezes tem um ponto cego que você não vê uma moto ou um carro, e aí tem hora que, por segurança mesmo, a gente olha para ver quem é que está vindo. Por quê? Porque tem pontos cegos, a gente não consegue enxergar. E quem é que enxerga? A outra pessoa, né? Muitas vezes você sai com a roupa, você passa ela, mas não passa direito, ela fica amarrotada. Aí você veste, tá tudo ok. Mas nas costas, a roupa tá amarrotada. Aí chega alguém e fala assim, ô fulana, sua roupa aqui atrás tá amarrotada, ou tem uma manchinha, então você encostou ali na parede, sujou. Aí você fala, ih, eu não vi não. Por quê? Porque você não consegue olhar para suas costas. Tem um ponto cego. Outra pessoa tem que olhar para você. Da mesma forma, tem situações na sua vida que você vai cumprir muitas dicas que eu dou aqui, mas já vai ter certas coisas que você não vai conseguir identificar, né? Vai ter certas coisas que você não vai conseguir ver. Por quê? Porque o seu próprio ego, né, que é algo que todos nós temos, tenta te proteger. E ele te protege não deixando você ver quais fatores você tem que mudar. Por quê? Porque gera sofrimento. Mudar gera sofrimento, falar não é um sofrimento. Oi Danilo, tudo bem? Seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Então gera um sofrimento. E muitas vezes a gente não quer sofrer. Então a gente deixa de fazer o que deve ser feito
para agradar outras pessoas, porque a gente não quer desagradar, tá? Mas é interessante que você busque apoio, é interessante que você tenha pessoas que vão te ajudar a cumprir, né, os seus afazeres, eliminando essa culpa, essa necessidade de agradar todo mundo, essa necessidade de fazer tudo para todo mundo, tá? Imagine se você buscando e compartilhando todas as suas preocupações com alguém que você confia, alguém que vai te ouvir e alguém que vai te ajudar a alavancar a sua vida. Imagina isso, né? Todos nós precisamos de pessoas capazes de tirar a gente de um limbo, de tirar a gente de um ciclo repetitivo, tá? E através dessa mentoria que eu vou estar lançando mês que vem, então você já fica de olho aí, para que você então consiga alavancar, né? Curar essas feridas emocionais aí, que muitas vezes estão te impedindo de seguir, tá? Então, mulheres, a questão é que não há razão para você se sentir culpada por cuidar de você mesmo, das suas obrigações, do que você deseja fazer. Não é esse motivo. Por quê? Porque você também precisa perseguir seus sonhos, realizar as suas vontades, realizar os seus desejos, mudar de carreira, montar um negócio, o que for. Isso é um desejo nato de todo ser humano, ser reconhecido, ser útil. Todo ser humano quer isso. E muitas vezes nós nos sentimos culpadas por querer realizar esses sonhos. E aí, às vezes, alguém da família não quer, alguém da família quer puxar, quer ficar lá doente, não deixar você fazer. E a gente tem que aprender a falar não. Como? Tem outros recursos, tem outros meios, tem outras pessoas que podem cuidar, a gente sabe delegar. Então, são essas dicas, não são só dicas, são técnicas que você precisa aprender. E só uma pessoa que já passou por isso, que já estudou isso, que já praticou isso e que ajuda outras pessoas a fazer isso, que pode te ajudar. É por isso que eu falo, né? Fique atenta aí. Eu vou estar lançando essa mentoria com a promoção de lançamento, né? E você tem que agir, tá? A questão não é não ser produtiva, é agir. Então nós vamos tomar a decisão consciente de buscar um apoio, tá? E alcançar esses objetivos que você tanto deseja, sem culpa, sem medo, sem procrastinação, sem insegurança, sendo uma mulher mais segura, sendo uma mulher mais consciente de tudo que você deseja, tá? E fique atenta a essas questões que eu falei aqui. Se você não consegue falar não, se você quer sempre, né, viver as expectativas de outras pessoas e está se sentindo culpada, você precisa de apoio, tá? Apoio, como eu disse, de uma pessoa que conhece isso e vai conseguir te caminhar, te mentorar, pegar na sua mão, para que você então elimine, tá, essa culpa. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso, refletissem muito no que eu disse aqui, para que vocês então tenham essa mentalidade de avanço, de abandono de feridas emocionais, de abandono de pesos, né, que não são seus, aprendendo a falar não, tendo as suas prioridades, tendo os seus sonhos bem vivos e parando de agradar todo mundo, que a gente não consegue. Isso é muito pesado, tá? Então eu tô finalizando essa live falando com vocês que eu vou colocar um link, tá? Para que vocês acessem essa live. Ela não vai ficar salva no Instagram. Eu vou estar fazendo um grupo e colocando o link, tá, dessas lives no YouTube, para que você possa assistir posteriormente, certo? Então agradeço você por ter vindo, por ter aparecido, por estar aqui. E entenda, você não precisa carregar tudo sozinha, tá? Você não precisa fazer tudo sozinha. Sempre tem alguém que pode te ajudar a melhorar isso. É só você escolher a melhor pessoa. E sim, numa sessão individual, numa mentoria, eu posso sim te ajudar a identificar, assim como eu falei aqui nessa live, esses pontos e não só identificar. O mais importante é o quê? Curá-los. É você ver esses pontos cegos para que você possa avançar. Então, até mais no próximo assunto que nós vamos falar semana que vem. Tchau, tchau e boa noite.